Oi. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez para trazer a porção da palavra de Deus ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. E já peço aos irmãos que abrem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 5. Nós vamos estar lendo, irmãos, do versículo 1 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Amém? Diz a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por nesta noite, ó Deus, estar aqui na tua casa, Senhor, no templo, para ministrar esta palavra. Ainda, Senhor, que através, ó Deus, desta live, mas nós sabemos que os teus servos estão a ouvir, estão a assistir, e pedimos que o Senhor venha falar a cada coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que não seja nada, ó Deus, do homem, mas que seja o teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Ó Deus, porque nós somos dependentes de Ti e necessitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Por isso, em nome de Jesus, eis-me aqui, usa o Teu servo como Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta noite, gostaria de falar sobre um tema que é um pouco forte, mas que está na palavra do Senhor. Queremos falar para os irmãos nesta noite sobre a hipocrisia.
é o que está estampada nesse texto e também que está, infelizmente, dentro da igreja também. Muitas vezes a gente nem percebe, muitas vezes eu e você, a gente é hipócrita e nem percebe, mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinar a respeito disso e vem nos revelar acerca destas coisas. E aí, meus irmãos, a igreja, ela tem sofrido desde os tempos antigos, ela, desde dos primórdios, ela tem sofrido com a hipocrisia. A hipocrisia faz parte da vida daquelas pessoas que perseguem a igreja. E a eclésia ou igreja sempre teve sua história atrelada à perseguição. É claro, irmãos, que o Senhor sempre esteve no controle, né? Nada foge dos seus propósitos. Todas as lutas e provações da igreja estão sob os planos do Senhor. Mas o relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, é que a comunidade cristã sofria ataques, tanto externo como interno, ou seja, tanto de fora como de dentro. E aí, meus queridos irmãos, neste contexto, surge Ananias e Safira, cheios de hipocrisia, engano e inveja. E aí eu queria destacar para a igreja nesta noite, nesse texto que acabamos de ler, 5 estágios da hipocrisia. O primeiro estágio da hipocrisia está no versículo de 1 a 2. Eu peço que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta. O primeiro estágio da hipocrisia se encontra no versículo 1 a 2. A hipocrisia disfarçada. Ananias e Safira não eram pessoas anônimas, eram membros da igreja, receberam o mesmo batismo, desfrutavam da mesma comunhão com os irmãos, oravam juntos, cantavam juntos e compartilhavam da mesma fé. Exteriormente eram crentes autênticos, mas segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou. Tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas tentaram jeitosamente o meio termo. A oferta deles não era produzida pela caridade ou pelo amor, mas pela autopromoção. Eles queriam ser reconhecidos diante dos homens. Foram falsos, hipócritas, mentirosos e ladrões. Foram tomados pelo mesmo sentimento de Acã em reter parte dos despojos de Jericó, que deveriam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos, como mostra Josué capítulo 7. Mas o segundo estágio da hipocrisia é a hipocrisia desmascarada, versículo 3 a versículo 4. O casal Ananias e Safira não vigiaram e permitiram que Satanás enchesse seus corações de engano, falsidade, hipocrisia, levando-os a praticar o pecado da mentira. Eles não mentiram ao homem, mas ao Paracleto, ao Consolador, ao distribuidor de dons, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Ou seja, eles mentiram a Deus, como mostra o versículo 4, no final, está escrito: você não mentiu aos homens,
mas sim a Deus. Mas o terceiro estágio da hipocrisia está no versículo 5 ao versículo 6. A hipocrisia condenada. A hipocrisia, depois de descoberta, depois de desmascarada, é condenada. O pecado, mesmo que oculto, leva à derrota e gera a morte. O fermento da hipocrisia não pode reinar dentro da igreja, pois desta forma o cristianismo estaria em risco. Por isso o Senhor foi radical com Ananias e Safira, para preservar a sua igreja, para manter a sua igreja de pé, porque o Senhor foi quem afundou, foi quem criou, foi quem construiu a sua igreja. E Ele é quem cuida da sua igreja. Falando no versículo 16 de Mateus, aliás, o capítulo 16, o versículo 18 de Mateus, o Senhor, Ele diz: sobre esta pedra, sobre ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele dá outra ilustração, quando ele fala, sobre o final da hipocrisia, sobre o castigo, sobre o juízo derramado sobre aquele casal. E ele mostra que a figueira, o exemplo que ele vai mostrar é com relação à figueira, que ela era cheia de folhas, mas ela não tinha nenhum fruto. Pastor Hernandes Dias, ainda citando um escritor, ele faz essa citação no seu comentário. Warren Wiersbe destaca que o Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período na história da salvação. Logo depois que o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, foi erguido, Deus também matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor. Está em Levítico capítulo 10. Também providenciou a execução de Acã por desobedecer a ordem depois que Israel havia entrado na terra prometida. Está lá em Josué capítulo 7. Mesmo Deus não sendo responsável pelos pecados dessas pessoas, utilizou esses julgamentos para advertir o seu povo, inclusive a mim e a você. Como está escrito lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mas, irmãos, quarto estágio da hipocrisia é a hipocrisia combinada, versículo 7 ao versículo 10. O casal estava em comum acordo, não só para mentir contra o Espírito Santo, como mostra o versículo 3, mas também para tentá-lo, como mostra o versículo 9. As Sagradas Escrituras, o texto que nós lemos, o versículo 9, está escrito: tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O pecado deles, Ananias e Safira,
foi forjado, tramaram agir de forma hipócrita. Houve um pacto para o mal, por isso o Senhor derramou o seu juízo também sobre Safira. Eles não pecaram em vender a terra. Eles não pecaram em ficar com o valor para si. Eles não pecaram em levar uma parte aos pés dos apóstolos. E aí você deve perguntar, e qual foi o pecado então que eles cometeram? O pecado que eles cometeram foi quando eles, de forma hipócrita e mentirosa, eles mentiram não a Pedro, mas a Deus. O pecado foi exatamente a mentira, como mostra os versículos 4 e 9. Versículo 4 está escrito, Pedro faz 3 interrogações aqui. Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa. Ele continua, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. No versículo 9, falando agora a Safira, nesse momento Pedro já estava morto, sepultado, e agora Pedro se dirige à sua esposa Safira, e ele diz, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E aqui, irmãos, nós temos 2 tipos de filosofia. Primeiro, nós temos a filosofia cristã, que diz que o que é meu é seu, portanto, eu vou compartilhar com você. Essa era a filosofia de Barnabé. A filosofia do filho da consolação, daquele que era verdadeiro, que usou de desprendimento, que vendeu sua propriedade, que foi verdadeiro, que entregou tudo, né, aos apóstolos, diferente de Ananias, que se enquadra na segunda filosofia do egocentrismo. O que é seu é meu, portanto eu vou tirar de você. E isso é abominável aos olhos de Deus. Então, irmãos, o Senhor não quer nada meu, nada de você, se não for por amor. Se a gente não der de forma voluntária e com desprendimento, com o nosso coração, né, sincero diante do Senhor. Né? As pessoas dizem assim que o dinheiro não traz felicidade. E aí vem a filosofia da teologia da prosperidade. Ele diz, já que o dinheiro não te dá felicidade, me dás para mim, que eu vou ser feliz e você vai ficar, né, contente com isso. Mas aí, irmãos, o que foi questionado aqui, na atitude hipócrita desse casal, como a gente já falou, não foi a questão dele dar ou não o valor da sua propriedade, mas foi ele dar uma parte e dizer que deu tudo. Ele mentiu e por isso o Senhor derramou sobre ele o juízo para que viesse servir de exemplo para aquela comunidade, para aquela igreja. Mas aí nós temos aqui em quinto lugar a hipocrisia da derrota. Está no versículo 11. O casal, né, crente, o texto mostra que eles eram crentes, membros da igreja, batizados, desfrutavam das mesmas coisas junto com os irmãos. Então, aquele casal foi desmascarado, ou foram desmascarados.
eles amaram mais o dinheiro e o prestígio pessoal, e aí, meus irmãos, perderam todos os seus bens e a própria vida. O Senhor destruiu a hipocrisia, derramando o seu juízo sobre Ananias e Safira. Mais uma vez, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, em seu comentário, ele diz que na morte de Ananias e Safira, há sem dúvida um ato de julgamento de Deus. E aí ele faz uma interrogação. Ananias e Safira perderam-se para sempre, ou a semelhança do caso de Coríntios, houve apenas a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Somente Deus o sabe. Entretanto, o apóstolo Paulo nos adverte, em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem, acrescenta, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí, irmãos, gostaria de aplicar a nossa vida, o que falamos até aqui. A hipocrisia não pode fazer parte das nossas vidas. E por quê? Primeiro, porque nos leva a falsificar o Espírito Santo, tomando atitudes carnais, se passando por uma pessoa espiritual sem ser. O versículo 1 mostra isso, quando Pedro diz o texto, entretanto ele, todavia ele, ou em outra versão, fala que também ele. Isso significa que ele olhou para Barnabé, viu a atitude de Barnabé e ele quis fazer igual, sendo que diferente para se promover. Ou seja, ele estava dizendo que assim como Barnabé estava sendo usado pelo Espírito Santo, ou seja, ele estava falsificando um dom espiritual. E por isso a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. Mas a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque, em segundo lugar, nos leva a mentir para Deus. Versículo 4. O Senhor ninguém engana, Ele tudo vê e tudo revela. Em terceiro lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a mentir diante dos homens. O versículo 3. Ananias e Safira não mentiram a Pedro, mas diante dele, que cheio do Espírito Santo discerniu toda a falcatrua. Em quarto lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a convencer o outro a mentir. Ananias certamente induziu sua esposa, Safira, a participar do seu plano diabólico. Em quinto lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a ser mesquinho ou avarento. Pessoas que retém o que é dele, independente da situação que o seu próximo esteja passando, ele não está disposto a ajudar. Mas, em sexto lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a invejar até os dons espirituais do nosso próximo, do nosso irmão. Até quando o nosso irmão faz uma caridade, nós invejamos, nós queremos fazer também para auto se promover. Em sétimo lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a viver uma vida medíocre,
não cresce na graça, não cresce pessoalmente e não se desenvolve espiritualmente. Mas, em último lugar, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida porque nos leva a sofrer o julgamento do Senhor. Se não for nesta vida, mas com certeza será na vida vindoura. E aí eu concluo nesta noite, irmãos, dizendo que nós, a Igreja do Senhor, os cristãos, precisa vigiar a sua vida de devoção, orar, jejuar, estudar a Bíblia, viver uma vida piedosa e fazer obras de caridade, só tem valor se for feita diante de Deus e não dos homens. Tudo isso pode nos render aplausos, mas a glória é sempre dele. Foi ele quem nos chamou, ele nos capacitou para a sua obra. Como está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém.